Fala galerinha, que quem fala com vocês é o Ezinho, o Fera. Trouxe dois caras que eu sou fã. Cresci, né? Já estão meio veteranos os dois, né? Eu cresci vendo os caras jogar, mano. Celso, Testinha. Então tamo junto. Prazerzão ter vocês aqui, cê é louco. Hoje a bancada aqui tá pesada, hein? Cê é louco. Vai até balançar aqui a mesa aqui, ó. Que tem de título, que tem de história esses caras. Esquece, pai, esquece. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho da história deles, né? Depois tem a parte da resenha, mas vamos começar agora falando da história dos dois aí, onde eles começaram. Vamos começar com o Testinho. Onde você começou, Testinho, a jogar assim e tal, espantar assim? O time que eu comecei, que eu tenho um carinho americano, é o time do meu parceiro Wilson, né? Então mandar um abraço pra ele aqui. Sei que ele vai acompanhar esse canal aí. É o time de coração, né? Mas o time mesmo que eu comecei a destacar mesmo foi o Favela. Ele ali é o time que as portas demorou pra abrir. Porque foi em 2015, já tinha 30 anos já. Passado dos 30, mas foi onde que nós deslanchou e foi ali que a carreira ficou boa, né? Mas pra você chegar até ali no Favela, passou por muitos clubes? Cruzeiro, Democrático, Diadema, Independente, que é o time que hoje eu tô dando uma força no treinador, né? Tem bastante. Estrela D, joguei no Estrela D, Blumenau, Leônico, Diadema. Sempre na lateral, Tess? Não, na lateral e na meia. Comecei na meia e depois fui pra lateral, foi onde que eu me firmei. Leônico, fui campeão no Leões da Baixada, aquele ano em cima do 11 Unidos, Celso. Ganhamos. Eu tava jogando o campeonato todo, na final eu não fui. Com uns problemas internos. Mas é muito time, hein? Muito time. Muito. Se for pra falar aqui, 9 de julho, onde o Celso levou, Pione. Nossa, é time demais. Então não vai falar aqui, mas é muito. Não vai falar um aqui, pouquinho. né? É muito. Não vai falar um pouquinho. E você, Celso, começou onde, assim, o primeiro time, assim, onde você começou sua carreira, assim? Eu, não diferente do Testa, eu também tive um começo bem recheado de time, né? Eu comecei a jogar basicamente assim, focado aos 16 anos, né? Onde foi meu primeiro título no esporte e também uma projeção ali na minha região, na região do Campanário, né? Foi no Benfica. Depois de lá, antes era Santa Terezinha, depois Sensação, Bandeirantes, né? Aí já foi nos projetando a nível da cidade, né? A gente saiu da localidade para a região mais ampla, né? Da cidade de Diadema. E não diferente do Testa, foi muitos times, né, nesse caminho, nesse trajeto, né? Que a gente sempre foi aquele jogador fominha, né? Era salão, era society, era, né, futebol de areia, até que, né, hoje em dia não existe mais, mas a gente jogou por muitos times. E um dos times que nos, né, projetou bem assim na época, né, foi o Unidos da Vila, né, que a gente conquistou uma história muito grande na cidade, né? Mas não diferente assim do Wagner, né, que a gente jogou muito tempo junto, conquistou muitos títulos juntos. A gente teve passagens muito boas aí, né, pelo Unidos da Vila, Leônicos, o Favela, tantos, né, mas eu acredito que a gente conseguiu deixar uma marca em cada um deles, né. Sim, e falando nesse time que vocês jogaram junto, vamos falar do projeto que você jogou junto no Leônico. Você foi campeão da primeira, né? Em cima do Boa Vista, né? Então vamos falar um pouquinho desse time. Esse time tinha o Cabeção, quem mais tinha nesse time? Você lembra algum jogador, Tessa? Sarrafo, Já, Ferradura. Você é louco, esses caras tudo aí, meu Deus do céu. Leandro, né, que tava numa boa fase lá, que fez um golaço no final. Leandro atacante? Meia lá, Meia. Carequinha. Carequinha, e aí? Tinha o Léo Zagueiro, que era do Blumenau. É isso. Tinha outro lá de Minas Tinha lá Gerais. Puta, era parceiro do Wellington Mineiro, pô. Mineiro. Jogava muito zagueiro, foi embora. Nossa, Foi embora. o Wellington que trouxe ele pra jogar aqui em São Paulo. Joga Cabeção jogou também, jogou? Foi artilheiro do campeonato. Artilheiro do campeonato. Então falando um pouquinho desse time aí, como que foi esse campeonato pra vocês? A espinha dorsal, os jogos, o elenco? Fala um pouquinho. Tipo assim, todo time começa com um grande goleiro, né? Quando você tem o Celso no gol é diferente. Não é porque eu tô do lado dele, quem conhece sabe. Você já sai na frente dos outros. E nós estávamos com o Cabeção na boa fase, mas nós tínhamos um problema nesse campeonato. Parece que quando é de Deus é pra ser. Quase todo jogo nós ia com 13, 12 jogadores.
Teve jogo com o nosso presidente, o dono do time teve que jogar, o Fábio. E mesmo assim nós foi, porque mas nós tinha 15, 13, 14 jogadores qualificados. Quando um faltava, o outro supria. Mesmo com o elenco. Nós fomos campeão, de todos os títulos que eu ganhei, eu acho que foi o único título que eu ganhei assim. Foi um dos mais importantes porque o nosso elenco era reduzido. Nós não tínhamos nunca 4 jogadores no banco no jogo. Desde o começo do campeonato. E aí nós pegamos o Boa Vista na final, os caras com 25 jogadores, um grande time, um grande goleiro, também o Fábio. Ricardinho, né, aquele canhoto baixinho lá do Riacho, vivendo uma boa fase, Fabiano Bibi. E nós conseguimos ganhar de 2-0 na final. E por não joguei na final porque eu estava operado, né, Celso? Joguei a semifinal e fiquei fora da final porque tinha operado da vasectomia. Aí fiquei no banco lá, mas estava lá. Entendeu? Joguei o campeonato e fiquei fora da final. E aí, o que você fala desse time pra nós? Eu assim, a gente vê num contexto geral, o time do Leônico ele não tinha recursos, né, financeiros. O Fábio dava um jeito, né, a gente na realidade se uniu muito dentro desse campeonato, porque não era questão mais financeira, né, era amizade mesmo. Até mesmo porque os jogadores ali eram muito próximos um do outro, né? E a gente, sabe, enfrentou várias dificuldades, né? E a gente vai vendo que, assim, é construído dentro desse próprio campeonato, né? Sabe, algo mais sólido para a gente enfrentar desafios que viriam à frente, né? Porque quando a gente fala de elenco, né, que o elenco verdadeiramente ganha o campeonato, isso é a verdade, isso aí é um fato. Porém, ali a gente tinha, basicamente, era um time, né, completo quase todos os jogos, né? Então, assim, o nosso elenco era o nosso próprio time, que não era formado e recheado de muitos jogadores. E, por exemplo, na final a gente pegou um Boa Vista que, era algo incrível, um dos elencos melhores que eu já vi. Porque o banco deles, assim como os que estavam jogando, não tinha diferença nenhuma, sabe, de qualidade, porque saía 6, entrava, sabe, outro que representava na mesma altura, 6 por meia dúzia. Então quando a gente se trombou na final, né, a gente tinha essa questão ainda, né, de uma diversidade de jogadores, né, porque um jogo difícil assim, a gente sabe que a gente precisa sempre fazer alterações, né, tem o cansaço, tem o desgaste, e quando você olhava para o banco do Boa Vista e olhava para o nosso banco, a gente sabia que o que a gente tinha que fazer era muito mais além. Então, assim, acredito que foi uma superação para nós também, né, Testinha? Porque a gente, sabe, extraiu de nós até aquilo que a gente não imaginava que era capaz. E isso que o grande jogador ele vive. Ele vai passar por jogos, por dificuldades, por momentos que ele vai extrair algo que, sabe, vai fazer parte do repertório dele, mas ele não conhecia até então, sabe, ele passar acima do limite dele. Então eu acredito que o Boa Vista, o Leônicos, ele viveu essa superação, né, e para nós também foi uma experiência muito grande, né? E a gente é muito sincero que dentro dessa final, o empate era deles, né? Era deles. Eu falei, eu tinha um jogo para fazer, e era um contrato. E eu falei assim, ó, se a gente tomar um gol, esquece, a gente nunca mais vê esse jogo. Se tomar um gol, eu vou tirar a camisa, porque eu já tinha um compromisso. Eu falei, eu só vou ficar se a gente não tomar gol no primeiro tempo, que se tomar, ou no segundo tempo, que já tinha virado, que se tomar, não tem mais jeito da gente virar, porque infelizmente o futebol que a gente está apresentando na final é isso. Eu sempre fui muito claro nas coisas. E eu tinha um contrato que eu não podia faltar. Então eu já estava ali e ele já estava até ciente, o Fábio, que eu não poderia estar ali, mas eu estava ali. E dentro dessa realidade, a gente foi, eu fechei a bola do jogo que caiu no pé do João, dos caras que mais chuta forte de Diadema, o João Bomba. E ele fechou, chutou aquela bola para fora. Na sequência, o Leandro pegou uma bola, deu um chute quase que do meio de campo, golaço. Aí 1-0, aí a gente começou a fechar a casinha, aí eu falei, já não vou mais pro compromisso, vou ficar. Aí começou, daqui a pouco mais uma bola, o Cabeção fez o segundo e a gente... E tem um detalhe, viu? O único jogo que nós perdemos no campeonato foi pra eles, na primeira fase. Foi. Perdemos lá no Serraria. Foi. Uma brigaiada, perdemos de 1-0. Uma confusão, aquela pavoro de sempre. Sabe? E depois é aquele negócio, né? A bola pune. E eu sempre abri esse dia, eu vi o Fábio, eu brinquei com ele, que foi um dos títulos mais importantes assim, que eu ganhei, porque foi da superação. Porque toda conquista tem seu valor, mas a gente lembra tudo que nós passamos naquele campeonato.
Porque o cara tirar dinheiro de onde não tem. Se você com 15 jogadores no máximo que não podia nem mais escrever ninguém, porque ele vai tirar dinheiro de onde? Você entendeu? Teve jogo que ele teve que se trocar, mas os 11 que ia, eram 11 jogadores assim, badalados, jogador acostumado a jogar jogos bons. Assim. E deu tudo certo. Chegamos já na grande fase, tava bem. Você entendeu? E falando de título, vamos falar agora daquele título que o Favela ganhou da 9 de julho geral, né? Ganhou a Sul, né? Sul? Ganhamos dia de sábado, Dia de sábado, né? Ganhamos dia de sábado e fomos campeão no geral. No geral. Então, mas é da Sul, nós fomos campeão da Sul. Isso. E depois fomos campeão da geral. né? Da geral. E vocês pegam um time que é a máquina. Pega um time que só tinha máquina. Se fosse hoje, que nem hoje tem esse negócio de aposta, não tivesse assim, naquele jogo, todo mundo ia apostar no São Carlos. Mas apostaram, gente? Isso, então, apostaram, mas tô falando assim, a pessoa de hoje, todo mundo vai no São Carlos. Favela tinha um time muito qualificado, só que naquele momento estava sendo escrita a história do Favela. Começou a ser escrito naquele campeonato. Um dos títulos mais, até hoje é um dos títulos mais importantes do Favela, se não o mais importante, certo? E o elenco tinha muitos jogadores que eu joguei, sou fã, como o Neném, tinha o Lura, tinha o Rick, tinha o Safa, tinha o Testinha, tinha o Celso. Então, naquela final, o que passou na cabeça de vocês, Celso? O que passou assim, tipo assim, a gente vai pegar o São Carlos e vocês começando para escrever uma história, o que passaram na cabeça de vocês? A gente sabe que assim, o Favela ele estava construindo ainda alguns novos jogadores dentro do cenário do futebol amador, né? Então, tinha alguns... Não, você não começa não, você já tinha... Não, mas tinha mais título que abriu as portas assim de... Tinha mais título que o estado de São Paulo inteiro. E a gente sabe que o Favela estava crescendo, né? E fez uma mesclagem muito boa dentro daquele campeonato também, né? E essa mesclagem, ela vinha com jogadores, né, com disposição e querendo fazer história, né, como era o caso do Sam, que estava despontando ainda no cenário do futebol amador, e numa disposição, numa garra, sabe, num estilo de futebol diferente. Até então, na Várzea não tinha um menino, sabe, com aquela alegria. Tinha muitos jogadores, já joguei com vários feras, né, mas havia um Sunny cheio de energia, sabe, via muitos jogadores que, sabe, mesclaram a experiência, né, com a juventude, e ali a gente conseguiu fazer, sabe, uma junção. E isso é importante, né, porque eu sabia, né, tinha eu, né, tinha o Testa, tinha o Rick, tinha o próprio Romário, que ainda já tinha uma grande história, e o Favela, o Magrão, né, e aí foi uma oportunidade para outros despontarem, né, que é o Coquinho, né, o Cevô. Então, assim, uma coisa era ser conhecido na região, né, Diadema, Santo André, mas ali a gente estava se projetando para São Paulo, né, o Favela estava se projetando para São Paulo. Então a gente pega agora um São Carlos, né, um time que estava invicto, foi campeão invicto e estava invicto até a final ali. Como você falou, se fosse apostar, ninguém apostaria, né, no Favela, que chegou ali, né, e muitas das vezes por descrédito dos outros, né, muitas das vezes pela boca dos outros como sortudo ou beneficiado, e pega um time nesse patamar. Mas ali a gente viu, sabe, um projeto nascendo. Um projeto nascendo, e um projeto que precisou passar, sabe, pelas provações. Então todo projeto, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente precisa passar por provações para saber verdadeiramente se a fé que a gente está depositando naquilo vai nos levar até onde a gente está sonhando. Então você vê que o Favela, ele não só cresceu dentro das 4 linhas, mas toda a estrutura que hoje forma o Favela na comunidade, né, ajudando as crianças, tendo um projeto social, você vê que nasceu, sabe, às vezes de um sonho que foi dado, né, o crédito devido, né? E para você esse título, o que você tem a dizer do meio do campeonato, da sequência, pegar o São Carlos, um time bastante conhecido, bastante experiente, com grandes jogadores, certo? Como eu costumo falar, sai um camisa 10 entre o outro 10, sai um camisa 6 entre o outro 6, sai um volante
fera entra outro fera, e aí vocês vão e disputam os caras com um resultado 5-0, não é com um resultado, com a final tomar 5-0. Foi um resultado, tipo assim, fez bonito, chegou lá e mostrou porque veio e ganhou de 5-0. Fala um pouquinho. Tipo, pra mim, o mais importante já foi ter ganhado no sábado. Mas teve muita dificuldade na série Zona Sul. Não foi fácil pra chegar até lá. Aí você chega numa final, pega um time do Oriente de uma molecada rápida, uma molecada que também tava querendo mostrar algo igual nós tava querendo. Porque pra mim, foi o primeiro campeonato assim que eu ganhei em São Paulo. Eu não tinha ganhado nenhum campeonato. O primeiro campeonato, o time do Sexto Favela foi o segundo time que eu joguei em São Paulo. Eu tinha jogado uma Copa Cária pro GT Cisco, que já tinha me levado, e mais ninguém me conhecia. E eu lembro que uma coisa que o Nilson me fala, porque ele tinha muita amizade com o treinador Juninho, né? Que era o treinador de São Carlos, e ele falava assim, quem era eu, quem eram os meninos, mas ele não conhecia mesmo, né? Ele não conhecia. E ele falava que ele sempre acompanhou, o Nilson sempre acompanhou, ele falava que naquela bancada que ninguém dava com que nós ia ganhar de São Carlos. Mas nós era muito unidos. E aconteceu algumas coisas que nós se uniu mais. Que eu acho que algumas pessoas, quem conhece o Varela sabe o que aconteceu. Não cabe eu falar aqui. Mas nós se uniu. E eu lembro que eu e o Fernandinho, o Celso mesmo, nós era a linha de frente do time no sentido do que aconteceu. E aí nós tivemos que conversar entre nós vai até o fim. Verdade. Ou não vai? O Lura foi... Você entendeu? Porque muita gente fala, mas o Fernandinho, ele foi muito importante naquela conquista. Ele foi muito importante, porque ele é mais que um líder. Porque muita gente não sabe o que aconteceu fora de campo ali. Porque o Marcelinho não estava mais lá. O que aconteceu com você da Pior, aconteceu para nós, foi pior ainda. Porque nós ia pegar um Regina, que era do mesmo nível do São Carlos. Gastando dinheiro, com pezão, com o menino lá que é profissional de salão agora, que tá jogando no gol, Felipe. E nós fomos lá e ganhamos deles. Com um golaço do Sandro no meio de campo. Foi. Em cima do Júlio César. César sedentado e metido de cobertura. E isso, né, já tinha ganhado de 3-0. Do time do Edu Bala, lá do time lá do Edu Bala, um time de amarelo e preto, lá da Zona Oeste. Regina. O Regina ganhou na semifinal. Na semi, né? Nós ganhamos de espada de ouro, não sei. Ganhamos de 3-0. Depois na semi nós pegou o time. Nós chegou o time do Regina, nós já não tinha treinador ali. O treinador era bem dizer nós, era o Fernandinho, era o Celso. Nós colocamos uma pessoa para ficar lá. Mas nós não tinha. Aí depois na final que o Fernandinho levou o Japa. Foi. Você entendeu? E nós negócio falando pra você. Por isso que pra mim é o título mais importante meu e o mais importante do Favela. Por isso que aconteceu. E quando você fala, pra mim foi a melhor partida minha na Vargem. Porque você pega um lateral direito igual o Thiaguinho voando, que toda hora vai lá na linha de fundo. Pega um Marcinho que roda, vai de um lado pro outro. Aí você pega o Maurílio, que joga na frente. Aí você pega um canhotinho lá, não conhecia. Aí entra, sai outro, vai indo. Aí vai indo. E você, posicionado. Sabe por quê? Porque aí quando você joga com um cara experiente, igual o Celso, igual o Ronaldo, zagueiro, igual o Cláudio, eles vão te orientando. Você não precisa ficar... O futebol hoje, aí, eu cobro muito desses moleques novos, é o posicionamento. Você não precisa ser craque. Você precisa obedecer. Futebol, os pés, é apenas um argumento que nós usamos. Se você não tiver isso aqui, ó, não adianta nada. E por isso que eu falo, foi um dos títulos mais importantes do Favela. Não adianta eles querer tirar isso, é o mais importante. E pra mim, se você perguntar pra mim, foi o mais importante por tudo que aconteceu. Foi por tudo que fez nós chegar até ali, entendeu? Porque não foi fácil chegar até ali. Porque hoje, eu tenho certeza, se hoje muitos jogadores abandonaram, Celso. Abandonaram. Porque o dinheiro fala mais alto, assim. O dinheiro fala mais alto. E nós, naquela época, nós não esqueceu o dinheiro. Sabe o que esqueceu? Primeiro nós colocou o Favela acima de tudo. Aí a história que ele tinha, no Pione, no Kaiser, Magrão. Aí nós começamos a olhar pro outro. Aí aconteceu o que aconteceu. Nós entrou focado no jogo, focado. Quando você tá focado, você não perde. E nós sabia que nós era inferior de nome, né? De nome. Mas lá dentro nós estava bem. E os gols foi saindo. Aí você pega o Sarrafo, tava no auge, mete um golaço de falta. Pega o sangue toda hora, o menino que tava querendo, toda hora vai lá. Eu ficava lá pra ele, deixa ele ir, eu ficava ali. Eu não passava no meio do campo, eu ficava ali. Posicionadinho, feijãozinho com arroz, e deixava ele. Aí você pegava o Henrique, todo mundo, é cabeça de bag, mas ninguém passava por ele. O homem era terrível, não vou. Onde que a bola tava, ele tava ali. Aí você pegava o Romário, que era mais qualidade, e você pegava o Nenê, uma boa fase, e lá na frente era o Magrão e o William, né?
E o Servô sempre entrava no segundo tempo. E nós éramos muito unidos. Era um time unido. E sabe que muitas coisas não acontecem no favela hoje. Você jogou, mas nós morávamos a maioria no ABC. Todo jogo que nós acabava, nós ia pra sede. Já chegou eu colocar 7 caras no meu carro. Mas você viu a nossa união. Ô, pega o Sarrafo, pega o Celso, pega não sei o que, mas não levava. Nós éramos muito unidos. Primeiro bloco já foi.